Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 29 de janeiro, segunda-feira, iniciando a nossa semana e quase finalizando o nosso mês. Então, iniciando esse dia desde cedo, escutando a palavra de Deus, deixando a palavra trabalhar no nosso coração, a palavra ser inflamada e que ela possa, de fato, fazer o seu devido efeito. Então eu quero agradecer você que tem sido fiel ao longo de todo esse mês na escuta da palavra de Deus, mas sobretudo na prática da Lexio Divina, né? Obrigada a você que a cada dia deixa o seu comentário no vídeo, da graça, daquilo que Deus tem realizado no meio de vocês. A primeira leitura, ela é retirada do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, não apanhe. Traga sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada. Davi caminhava chorando enquanto subia o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subia também chorando com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava-o, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpastes, e o entregou o trono a teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abisai, filho de Sárvia, disse ao rei: por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sárvia. Se ele amaldiçoa e o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isso? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: vede, se meu filho que saiu das minhas entranhas atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim. Deixo o amaldiçoador conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Na leitura de hoje a gente vê que até os pagãos ele é anunciado de fato a salvação. Então, neste dia, pensamos ao Senhor a graça, mesmo, Davi sendo insultado, mesmo insultado e agredido, ele com espírito de mansidão vai seguir o caminho servindo, sem revidar. E o testemunho para nós nesse dia é que no nosso dia a dia, muitas vezes, quando nos falta incompreensão, quando há as calúnias, nós queremos revidar do mesmo jeito. E Davi vai deixar para cada um de nós uma lição neste dia de como devemos, de fato, nos comportar, como devemos, diante das calúnias, das acusações, como é que somos convidados a, no interior do nosso coração, viver de forma espiritual, viver de forma orante, sem deixar ser dominado pelos sentimentos de raiva, de fúria, de injustiça, de ingratidão. E muitos de nós carregamos esse grito de justiça dentro de nós. E Davi vai deixar para cada um de nós uma lição neste dia. O salmo de hoje é o Salmo 3. Levantai, ó Senhor, vinde salvai-me. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam. Quanta gente se levantam contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito: ele não acha a salvação junto de Deus. Mas sois vós o meu escudo, protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu. Eu me deito e adormeço bem, tranquilo, acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai, ó Senhor, vinde e salvai-me.
Então, o salmo de hoje eu costumo dizer que é um bom salmo para pessoas que estão extremamente preocupadas e que não conseguem dormir à noite. Porque no versículo 3 vai dizer assim: eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Daqueles que precisam confiar na graça de Deus, precisam rezar com esse salmo e dizer: Senhor, eu te confio essa preocupação, tu irás cuidar. E por isso eu vou me deitar tranquilamente, vou adormecer, vou acordar em paz, porque sei que o Senhor é o nosso sustento, é a nossa força e que por isso nós não devemos temer. Então, que esse salmo nesse dia seja para nós um salmo de confiança. E um pouquinho antes, no versículo anterior, vai dizer: vós sois o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz, do Monte Santo o Senhor me ouviu e respondeu. Então é o salmo da confiança que vai dizer: primeiro o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é a nossa força. Quando nós clamamos o Senhor, Ele nos escuta e Ele nos atende. Ele responde o grito da nossa oração. Ele ouve o nosso clamor, a nossa intercessão. Então que neste dia, este salmo seja também para ti um salmo de confiança, de renovar o seu amor no Senhor, mas sobretudo de depositar as vossas preocupações, ou como a primeira leitura, né? Aquilo que em nós é injusto, aquilo que em nós é incompreendido, de depositarmos ao Senhor nessa grande e profunda confiança. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. O espírito impuro saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. O evangelho de hoje é forte, né? Porque vai falar desse homem que tinha uma legião de demônios. Então, um homem pagão, que certamente não conhecia a Deus e que era possuído por um demônio. Jesus, que ao ver aquela situação, vai dialogar, né, ali com o espírito impuro, né, com os demônios que estavam nele, porque eles vão dizer, eles não querem sair, eles vão suplicar que mande para a manada de porcos. Jesus que manda e logo em seguida os porcos vão morrer, né, porque vão ser afogados diante da situação. E este homem que ao ver a cura e a graça de Deus, ele deseja seguir o Senhor. Ele quer seguir aquele que o curou. Mas Jesus que vai pedir a ele que não siga, mas ao contrário, que testemunhe e anuncie a misericórdia que o Senhor fez.
Para mim, essa frase do Evangelho, né? Anuncia-lhes a misericórdia que o Senhor fez por ti. E esse homem vai se tornar um pregador, um anunciador. Então, uma vez curado, mesmo pagão, ele se converte e ele se torna um discípulo do Senhor. Ele não segue, mas aonde ele está, ele anuncia, ele propaga. Então, neste dia, peçamos ao Senhor a graça de também sermos comunicadores dos milagres e das graças que o Senhor já realizou no meio de nós. E nesse dia, nessa segunda-feira, início da semana, a igreja celebra São José Freinan Demetris. José, ele nasceu em 1852, na Itália, padre da Sociedade do Verbo Divino. Foi um dos pioneiros da missão verbita na China, onde faleceu em 1908, após dedicar-se intensamente à formação dos leigos, para os quais escreveu um catecismo em chinês. Ele dizia: a linguagem que todo mundo entenda deve ser a linguagem do amor. Então, incentivados por este exemplo, né, deste santo, possamos cada um de nós nos empenharmos bem na ação evangelizadora missionária da nossa igreja, que se lança em diversos lugares e que não tem medo de ir ao longe até outros países, outros continentes que precisam da evangelização. Tenhamos uma boa segunda-feira, uma bela semana neste dia e que Deus os abençoe.